Olá pessoal, então esse aqui é o segundo vídeo da aula 24, né, de regra da cadeia, e eu vou continuar resolvendo exemplos, tá? Vamos lá então, exemplo 5. Ó, aqui a gente vai supor que U depende de três variáveis x, y, z, tá? U é x à quarta, y mais y ao quadrado z ao cubo. Só que x, y e z também são funções, né, que dependem de três variáveis. São dados como funções de três variáveis RST. Então, o x é R vezes S vezes exponencial de t. Y é R, S ao quadrado, exponencial de menos t. E Z é R ao quadrado, S seno de t. A gente quer calcular aqui, ó, del U, del S, para R igual a 2, S igual a 1 e t igual a 0. Tá? Então, vamos calcular del S, del U, del S, né? Pela regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, a gente sabe o seguinte. Del U, del S. Então, ó, vamos lá. U depende de três variáveis. Então, vai ter que derivar U em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, ó, del U, del x, aí deriva x em relação a s. Del x, del s. Mais del U, del y, que é a segunda variável, vezes del y, del s. Mais del U, del z, vezes del z, del s. Então, é isso que a gente tem que calcular, tá? Então, essas seis derivadas parciais a gente vai calcular. E no final a gente tem que aplicar nesses pontos RST, né, igual 2, 1 e 0, respectivamente. Então, lembrando que aqui, ó, a nossa função U, ela é x, y, z, são as variáveis intermediárias, né? É a mudança de variável que você fez, sei lá, para simplificar a sua função. Na verdade, a U é uma função de três variáveis RST, tá? Por isso que a gente vai derivar U em relação a S. Então, lá, temos. Então, del U, del x, é del x, é o x à quarta y, mais y ao quadrado z ao cubo. Bom, vou derivar em relação a x. Então, vamos lá, vamos derivar isso aqui primeiro, ó, essa primeira parte, né? A derivada da soma são as derivadas, tá? Então eu vou fazer meio que direto, né? É um polinômio, é mais tranquilo derivar. Então, a gente vai ter que derivar as duas coisas amarelas, né? Então, lembrando, derivando em relação a x, então tudo que depende de y e z é constante. Então, ó, y ao quadrado z ao cubo é uma constante, então a sua derivada dá zero. Então, é só a derivada desse... Deixa eu pegar outra cor, né? De verde aqui, ó. Então, nesse caso, derivando em relação a x, y é uma constante, sai para fora. Então, vai ficar derivada de x à quarta em relação a x, que é 4x ao cubo, né? Y. Agora vamos derivar u em relação a y. Não, vamos derivar x em relação a s. Para ficar na ordem certinha aqui, ó. xs. Isso é del s. X é rs exponencial de t. Rs exponencial de t. Estou derivando em relação a s. Então aqui, ó, r vezes exponencial de t é uma constante. Isso sai para fora. Então, aí vai ficar r vezes exponencial de t, que multiplica del s, que é 1, né? Então vai dar isso a derivada. Essa derivada parcial, né? Agora, vamos derivar u em relação a y. Isso é del y. U é x à quarta y mais y ao quadrado z ao cubo. Então, de novo, ó. É derivada disso mais derivada disso, né? A derivada da soma é a soma das derivadas.
Então, para derivar as parciais também vale isso. Um amarelo aqui, ó. Estou derivando em relação a y. Então, o x à quarta é a constante. Aí vai ficar, então, x à quarta vezes a derivada de y em relação a y, que é 1. Mais. Agora, aqui na segunda parcela, ó, o z ao cubo é uma constante, né? Está multiplicando a função que depende de y. Então, vai ficar z ao cubo que multiplica derivada de y ao quadrado em relação a y. Então, que é 2y. Então, vai ficar 2y z ao cubo. Isso. Agora a gente vai derivar y em relação a s. Y é r s ao quadrado exponencial de menos t, né? Então aqui, ó, r exponencial de menos t é uma constante. Então del y del s vai ficar assim. R exponencial de menos t é constante, então ele vai multiplicar a derivada de s ao quadrado em relação a t, que é 2s. Então eu posso 2rs exponencial de menos t. Tá? O 2s é a derivada de s ao quadrado. E o r exponencial de t só copiei. Agora del z, del u, del z, né? Então agora a gente vai derivar x à quarta y mais y ao quadrado z ao cubo em relação a z. Isso é del u, del z. Opa. Então del u, del z vai ficar assim, ó. Então, de novo, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? Primeira parcela, ó, não depende de z. Né? É uma constante, no nosso caso. A gente enxerga como uma constante. Então, a sua derivada é zero. A segunda parcela aqui, ó, estou derivando em relação a z. Então, o y ao quadrado é uma constante. Então, y ao quadrado. Então, vai ter que derivar z ao cubo em relação a z, que é 3z quadrado. Falta ainda derivar z em relação a s, né? Agora, a derivada de z em relação a s é del s. Z é r ao quadrado s vezes seno de t. Ou seja, del z, del s. Então, ó, r ao quadrado é constante, seno de t é constante. Então, isso vai multiplicar del s, que é 1. Então, a derivada da r ao quadrado vezes seno de t. Portanto, vai ficar assim. Vamos substituir, então, essas derivadas parciais que nós encontramos aqui na regra da cadeia. Portanto, del z, del s vai ficar assim, ó. Del x, del u, del x, 4x ao cubo, y, aí vezes del x, del s. R exponencial de t. Agora, a derivada de 1 em relação a y, que é x à quarta mais 2y z ao cubo. Vezes a derivada de y em relação a s, que é 2rs exponencial de menos t. Aí eu vou pôr até aqui embaixo, tá? Mais derivada... Opa, aqui tá errado, né? Aqui é u, né? Del u, del z, que é 3y ao quadrado, z ao quadrado.
vezes a derivada de z em relação a s. R ao quadrado seno de t. Beleza. Só que aqui, o exercício pede determinar o valor dessa derivada parcial para r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. Uma maneira de se fazer, que é mais... vai dar mais trabalho, é substituir o x, o y e o z por essas expressões aqui, rs exponencial de t e assim por diante. Aí no final você troca os valores r e st por 2, 1 e 0. Uma outra maneira, que acho que é mais simples, é primeiro encontrar os valores de x, y, z quando r é 2, s é 1 e t é 0. Tá? Vamos fazer assim, que daí fica mais curto o exercício, né? Mais simples, mais rápido pra gente fazer. Então, quando r é igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0, então temos, lembrando, x é rs exponencial de t. Então, x vai ficar 2 vezes 1 vezes exponencial de 0. Ou seja, x é igual a 2. Vou dar um pouco na frente, né? Exponencial de 0 é 1, vezes 1, 1, vezes 2, 2. Agora o y, ele é r, s ao quadrado, exponencial de menos t. Então, y é 2 vezes 1 ao quadrado, vezes exponencial de menos 0. Exponencial de 0 é 1, vezes 1 ao quadrado, que é 1 também, dá 1, vezes 2, 2. Então, o valor de y é 2. E o z? Z é r ao quadrado vezes s vezes o seno de t. Então, o z vai ficar 2 ao quadrado vezes 1 vezes o seno de 0. Seno de 0 é 0, aí 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? Então, o nosso z é igual a 0 aqui. Bom, agora já faço calcular essa derivada parcial, né? Para r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0. Tá? Só vir aqui na forma que nós encontramos. Onde tem R, S, T, troca por 2, 1 e 0. Onde tem X, Y, Z, troca por 2, 2, 0. Tá? Desse modo, para R igual a 2, S igual a 1, T igual a 0. Então, no ponto 2, 1, 0, temos que... Então, nesse ponto, a del U, del S... Bom, vamos lá. X é 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 ao cubo. O Y é 2 também. Então, é 4 vezes 2 ao cubo vezes 2. O R é 2. Exponencial de t, que é 0. Agora mais... Agora aqui, vamos lá. X à quarta é 2 ao quadrado. Mais 2y. Y é 2. Vezes z ao cubo. Z é 0. Aí isso multiplica 2 vezes o R. Vezes o S. S é 1, né? Exponencial de menos t. E é 0. Então isso fica exponencial de menos 0. Mais
3y. Opa. Aí fica 3y ao quadrado. Y é 2. 3 vezes 2 ao quadrado vezes z ao quadrado. Z é 0. Aí, bom, aqui no final vai dar 0, né? O r ao quadrado é 2. O r é 2, então 2 ao quadrado vezes seno de t. Vezes seno de 0. Então, del U, del S. Vamos lá. O exponencial de 0 é 1. Esse produto dá 0. Isso aqui dá 1, tá? Então, esse parênteses dá 4. Isso aqui tudo vai dar 0, né? Porque seno de 0 aqui está multiplicando. Então, aqui, ó, tem 2 à quarta, 2 à quinta, 32 vezes 4. 128. Mais. Ó, nesse parênteses aqui, ó, fica só 2 a 4. 2 ao quadrado, que é 4. E multiplica esse parênteses aqui, ó, que é 4 também. Peraí, não é alguma coisa. A segunda expressão, x à quarta. X à quarta, né? Então é 2 à quarta, tá? Então, em vez de ser 4, aqui é 16. 16, aí em azul ali é 4. Então fica 128 mais 64, né? Vai dar 192. Isso. Então, del U, del S, nesse ponto particular, é igual a 192. Então, agora a gente vai resolver esse exemplo 6, né? Então, suponha que G é uma função que depende das variáveis ST, só que essa G depende de uma outra variável, uma função F, e a G de ST se calcula calculando a F em S ao quadrado menos T quadrado, T quadrado menos S ao quadrado, tá? F é diferenciável, tá? Ou seja, se chamar S ao quadrado menos T quadrado de X e Y de T quadrado menos S ao quadrado, F é uma função de X e Y, as variáveis parciais em relação a X e Y existem, são contínuas, né? Então vamos mostrar que a função F, a função G satisfaz essa equação aí. Eu acho que para isso a gente tem que derivar G em relação a S e em relação a T. Só que G depende de F em relação a outras duas variáveis aí. Então vamos fazer o seguinte. Então sejam X. Deixa eu botar aqui embaixo. S ao quadrado menos T quadrado. E Y é T quadrado menos S ao quadrado. Aí a G, para a gente não nos confundir, eu vou chamar de Z, tá? Então essa G define uma nova variável em função de ST, né? Digamos Z. Então aqui G de ST é F de X e Y, né? Porque X é o amarelo aqui e Y é o T. Então a gente está definindo uma variável Z em função de duas variáveis intermediárias X e Y, tá? Então a gente tem que calcular isso aqui e isso aqui, tá? Então a notação del G, del S é del Z, del S, tá? E del G, del T é o del Z, del T. Tanto faz qual que você usa. Então, pela regra, a gente vai obter o seguinte. Então, vamos calcular primeiro del G, del S. Para a gente não se confundir, isso aqui é del Z, del S, tá? Então, ó, olha aqui, Z é uma f de xy, tá?
Como é que calcula a derivada? Deriva z em relação a x vezes del x del s, né? Ou seja, ele derivar f em relação a x e depois x em relação a s. Mais del z del y vezes del y del s. Então, del g del s, del z del s. Então, deriva a f, perdão, aqui, né? Essa parte tem que olhar aqui. Del z del x. Que eu não vou mexer. Del x del s. Ó, x e y estão aqui, ó. Derivar x em relação a s é 2s. Então é del z del y. A gente não sabe a cara da f, né? Então só vou manter. Del y del z. Del s. Del y del s. Menos 2s. Bom, isso aqui é del g del s. De maneira análoga, quem é del g del t? Você lembra que aqui a gente precisa del g del t, tá? Então, del g del t é a del z del t, tá? Lembra, G é uma f de x, y. Então, vai chamar de G, tô chamando de Z aqui. Pra não confundir, tá? Então, olha essa função como uma Z que é igual a f de x, y. Então, isso é del Z del x del t mais del Z del y vezes del y del t. Então, del G del t, vamos olhar aqui, ó. Del Z del x, deriva x em relação a t. X em relação a t, ó, é menos 2t. Del Z. Del y del t agora. Deriva y em relação a t, dá 2t. Tá? Agora, a gente vai pegar essas duas expressões aí que eu pintei de verde, substituir na equação ali do lado esquerdo. Tá? Nessa equação aqui, ó. Mostrar que isso aqui é verdade. Então, desse modo, t vezes del g del s mais s vezes del g del t, isso é igual a, um pouquinho embaixo, t vezes del g del s. Então, vê esse aqui, né? Vou pôr os escalares na frente. Então, 2s del z del s, é isso? Del z del x. Aí, menos 2s, 2 del z del y. Mais s vezes. É isso aqui, né? Del g del t. Que é menos 2t. Bom, vou inverter a ordem aqui, tá? 2t del z del y. Menos 2t. Ó, menos 2t del z del x.
Estamos fazendo esses distributivos aqui, né? O do T, que está multiplicando aqui, aqui, assim por diante, tá? O S também. Isso fica 2ST del Z del X menos 2ST del Z del Y mais 2ST del Z del Y menos 2ST del Z del X. Dá zero, né? Aqui, ó. 2ST del Z del X menos 2ST del Z del X. 2ST del Z del Y menos 2ST del Z del Y. Bom, esse exemplo era isso.